Olá, meu nome é Diego Sacramento dos Santos e estou me candidatando a uma vaga na disciplina de redação no programa Universidade para Todos. E a aula que eu ministrarei nesse vídeo se tratará do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que é cobrado na redação do Enem. Antes de tudo, vamos explicar o que seria uma redação, né? O que seria? Porque o nome da prova se chama redação. Redação vem do verbo redigir, que é escrever, né? Construir um texto. Redigir é escrever algo, é você construir um texto. Né? E o texto cobrado pela banca do Enem é o texto dissertativo argumentativo, que é um texto escrito em terceira pessoa, né? No qual o aluno vai dissertar, ele vai dissertar sobre um tema, ele vai defender uma tese, e essa tese ela deve ser defendida a partir de argumentos, ou seja, é dissertativa argumentativa, porque esse texto ele é sustentado, ele é estruturado por argumentos. Esse estudante que fizer a prova do Enem, ele vai ter que estruturar a sua tese defendida pela redação do Enem, tese defendida na redação do Enem, usando argumentos. Por isso se chama texto dissertativo argumentativo. Né? O Enem e os demais vestibulares do Brasil geralmente cobram esse texto dissertativo argumentativo e ele é dividido em uma estrutura de 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá por partes. O que seria essa introdução? Na introdução, o aluno, ele, após ler, né, os textos de apoio para construir o texto, ele vai apresentar o tema e já apresentar a sua tese, a tese a ser defendida no argumento, né, na parte do desenvolvimento. Ou seja, o aluno, além de apresentar o tema, ele já vai ser levado a se posicionar sobre esse tema, se mostrar favorável ou contra, por exemplo, ao tema proposto, e nos próximos parágrafos ele vai ser levado a argumentar os porquês, né, dessa posição dele. Então vamos lá, na introdução ele apresenta o tema e muito provavelmente se posiciona. Em alguns casos não, mas na maioria dos casos ele já é levado a se posicionar. No segundo parágrafo, muitas vezes no terceiro e talvez até no quarto, ele vai fazer o desenvolvimento. E o que seria esse desenvolvimento? O desenvolvimento é a problematização. O aluno ele vai apresentar argumentos para sustentar a sua tese, a tese que ele está defendendo ali na sua redação. Ele vai argumentar, ele vai tentar persuadir o corretor, né, através de argumentos contundentes e consistentes, respeitando também ali a coerência e a coesão da língua portuguesa. Ele vai tentar argumentar para tentar convencer aquele leitor. Então ele vai utilizar de argumentos consistentes, baseados em leituras prévias e experiências do mundo também daquele estudante. Né? E ele vai finalizar a redação dele com a conclusão, no qual ele vai fechar aquela redação, ele vai fechar aquele texto, organizando as ideias, não deixando nenhum fio desencapado, né? Não deixando nenhuma ideia fora do lugar. Ele vai concluir aquele texto e sempre chamando atenção para a coesão e a coerência do texto, e vai emitir ali uma proposta de intervenção. E o que seria essa proposta de intervenção? Ele vai aconselhar, ele vai emitir uma solução para o tema proposto, para a problematização daquela redação. Né? Ele vai propor uma solução para aquilo. Então o aluno ele deve ser dotado de muitas leituras e muito conhecimento de mundo, né? Através de vários setores ali, para ele poder se posicionar, para ele poder emitir uma proposta de intervenção para solucionar aquele problema. E ele não deve esquecer que ele deve sempre respeitar os direitos humanos, ou seja, ele deve emitir uma proposta de intervenção que consiga alcançar os diversos setores daquela sociedade, principalmente as pessoas que mais precisam, né, de que aquela solução, as pessoas que mais precisam de que aquela solução seja alcançada. Os diversos setores sociais da sociedade, principalmente as minorias representativas da sociedade, né? Então, ele deve se atentar, porque o não respeito aos direitos humanos,
ele zera a redação muitas vezes do Enem. Então, assim, além de estruturar bem a argumentação, ele deve concluir bem, o estudante deve concluir bem e não esquecer de fazer uma proposta de intervenção, no caso do Enem. Para finalizar, vamos fazer aqui um breve resumo do que a gente falou, né? O tipo textual, né, dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem, que é o texto pedido pelo Enem, ele é dividido em 3 partes, né? Nessas 3 partes o aluno deve aí construir um texto coerente e coeso, na norma culta da língua portuguesa, buscando pontuar, buscando organizar as ideias, para enfim conseguir ali persuadir o seu leitor e alcançar uma boa nota, e por fim alcançar seu objetivo. Desde já agradeço a todos, muito obrigado.